Olá, Hélio Dolly, tudo bem? Tudo bem, Negrão? Bom dia, você, todas e todos. Muito bom. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly aqui pela TV 61 e pela TV 247. Hoje, quarta-feira, véspera de feriadão, dia 20 de abril de 2022. No bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, o Hélio vai analisar aqui mais uma declaração debochada, né? Desta vez do presidente do Superior Tribunal Militar, o general Luiz Matos, em relação àqueles áudios que foram revelados das sessões de julgamentos de presos políticos e que apareceram as denúncias de tortura. O Hélio vai comentar também sobre o julgamento do deputado Daniel Silveira pelo STF, o Superior Tribunal, não pelo STJ, né? Pelo STF mesmo, né? Pelo Supremo Tribunal Federal, e a privatização da É, Eletrobras pelo TCU, Tribunal de Contas da União. E na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, usando o cargo para impedir a cassação do Daniel Silveira. No baú do Hélio, ele vai trazer as memórias de sua vivência com os tribunais superiores. Hélio, mais uma declaração debochada. Ninguém respeita nem a memória dos mortos, ninguém está preocupado com as atrocidades que foram cometidas nessa ditadura. Eles acham que eles estão certos, né? Como é que é isso, Hélio? Negrão, teu negócio. É, isso é resultado do que nós mesmos criamos ao aprovar uma lei da anistia e não punir os responsáveis pelos crimes cometidos durante a ditadura. Agora é o presidente do Superior Tribunal Militar, um general de exército, você já deu o nome dele, Luiz Matos, que ironizou também, quer dizer, o próprio tribunal, em vez de exaltar a transparência com que divulgou, então, ele ironiza, diz que ninguém atrapalha, que a divulgação das gravações não atrapalhou a Páscoa de ninguém, e que isso é tendencioso, é uma campanha contra as Forças Armadas que não tem resposta nenhuma para dar. Quer dizer, ele mostrou a sua própria, vamos dizer assim, eu não sei nem qual a palavra usar. Primeiro, ele é um cara, deu para ver, um cara tosco, deu para ver claramente pela maneira com que ele fala e tal. E, afinal de contas, Negrão, o que é o Superior Tribunal Militar? O Superior Tribunal Militar é uma das inutilidades que só existe no Brasil. Eu não sei quantos países têm um Superior Tribunal Militar com 15 ministros, para julgar crimes militares. Eles só julgam crimes militares. No tempo da ditadura, eles julgavam também os crimes cometidos contra a Lei de Segurança Nacional, um dos instrumentos mais draconianos da ditadura militar, que punia todos aqueles que se manifestassem, que se revoltassem, que agissem contra a ditadura militar. Mas, quando acabou a ditadura, o Superior Tribunal Militar ele perdeu essa atribuição de julgar crimes contra a Lei de Segurança Nacional e só julga crimes militares. Ora, Negrão, para julgar crimes militares em segunda instância, você não precisa de 15 ministros, sendo que desses 15 ministros, 4 são generais do Exército, 3 são brigadeiros da Aeronáutica e 3 são almirantes da Marinha. E os outros 5 são civis. Sabe o que é isso, Negrão? É um grande encosto, é uma sinecura, é um lugar para não trabalhar, é um lugar para pegar general e dar lá para ele um cargo muito bem remunerado, mais de 30 mil reais por mês, com toda a mordomia possível, carro oficial, residência oficial, servidores, funcionários, mordomias de todo tipo, para 10 oficiais generais das Forças Armadas, que estão aí prestes a sair, né? E 5 civis que o presidente da República escolhe e o Senado aprova praticamente automaticamente, como tem sido a prática desse Senado.
eles fazem sabatinas pro forma. Então, é uma sinecura, é um negócio que não tem razão de existir. Poderia existir uma corte militar, uma corte marcial, como se fala, uma corte militar, mas não precisava dessa estrutura, de um prédio enorme, com esses 15 militares. Então, esse general Luiz Matos é irrelevante, é um cara irrelevante nas Forças Armadas, tanto é irrelevante que encostaram ele no tribunal para ele ganhar lá as mordomias e o salário dele, e aí ele vem também com essa ironia, esse deboche em cima de uma questão tão grave, que é a constatação de que a tortura era oficializada, era formalizada na ditadura militar. E aí, Negrão, o Carlos Fico, historiador, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já disse o seguinte: ele tem muito mais gravações do que essas que foram divulgadas no jornal o Globo pela Miriam Leitão. E ele fala que nessas gravações, acho que um advogado também que possibilitou esse acesso, Fernando Fernandes, se eu não me engano, nessas gravações fica claro que os ministros do STM sabiam da tortura. E fora aqueles casos, daqueles que se manifestaram contra, como o general Rodrigo Otávio, como o almirante Birnbach, eles levavam na gozação também a tortura, eles sabiam, achavam normal ter tortura, um verdadeiro absurdo cometido pelas Forças Armadas Brasileiras, e que, pelo jeito, continua hoje, pelas declarações do general Mourão e desse general Matos, que preside esse desnecessário STM, custoso STM, caro STM, eles continuam achando que a tortura não tinha nada demais ter tortura, quer esconder, isso é história, isso é passado. Não é não, isso é presente. Porque se nada for feito, é o que está acontecendo. Quando, por nada ter sido feito, está acontecendo isso. Está acontecendo o Bolsonaro, está acontecendo a defesa de ditadura militar, a ideia de se voltar a uma ditadura militar e essa complacência com a tortura. Isso é um absurdo em qualquer país. Qualquer país não pode admitir isso. Países que tiveram ditadura, em que teve torturas, assassinatos, mortes, eles não praticam esse tipo de coisa. Não existe um general imbecil falando o que esse general falou e do que o Mourão falou. Não existe na Espanha, Portugal, Grécia, Uruguai, Argentina, Bolívia, Peru, Chile. Estou falando de países onde houve uma ditadura semelhante à do Brasil. Não existe isso. Não existe isso. Isso é um absurdo. É um absurdo que haja uma contemporização com esse tipo de declaração depois da gravidade das revelações acerca das torturas, pelos generais Rodrigo Otávio e pelo almirante Birnbach, né, que se criticavam, condenavam essa prática, embora soubessem dela e acabassem conestando com ela ao manter seus cargos no STM. Mas, pelo menos, eles falavam contra isso, né? E, infelizmente, acontece. Mas é isso que nós temos, né, Negrão? É o Brasil que nós temos hoje, o Brasil que não acertou suas contas com uma ditadura terrível, uma ditadura militar que durou 21 anos e que causou tantos males ao país e que agora pretendem reeditar. Muito bem, Hélio, enquanto você falava aí, eu entrei no site do STM e, assim, não vou perder muito tempo aqui, mas mostrar aqui, né? Atividades sociais e uma outra julgamento de militar. Por exemplo, o tribunal mantém condenação de militares da aeronáutica acusados de tentar furtar peças de carne. Aí vem uma outra, assim, de furto, de roubo, de corrupção, crimes que poderiam ser muito bem levados para a justiça comum, né? Mas não, eles são julgados ali nesse tribunal com essa pompa toda, com essa composição, que, aliás, né, são 15, né, que você se referiu, são 15, né? São 15. 4 a mais do que o STF, né? Então, São 15 para trabalhar muito pouco, para trabalhar pouco. 5 juízes sem esse status de ministro,
5 juízes sem mordomia resolviam esse problema, Negrão. Não precisava desses 15 ineficientes lá. Agora, vou fazer uma ressalva, não estou criticando individualmente, eu nem conheço os ministros. Mas, por exemplo, teve uma ministra do STM, que eu nunca tinha ouvido falar nela, que falou positivamente, falou, olha, é preciso realmente mostrar a verdade, mostrar a história. Então, eu não estou criticando as figuras que estão lá, eu estou criticando esse general que falou besteira. Mas os outros, eu nem sei quem são. Não é uma crítica individualizada, é uma crítica a essa instituição inútil, desnecessária e custosa que nós temos, chamada Superior Tribunal Militar, que ocupa um prédio, um grande prédio aqui em Brasília, no centro de Brasília. Verdade, Hélio. Hélio, vamos falar do Daniel Silveira, o deputado vai ser julgado, né? Está aí o julgamento do deputado pelo STF, e a reação lá do presidente da Câmara também, você poderia comentar isso aí? Negrão, o Daniel Silveira vai ser julgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. É um julgamento em que se espera sua condenação. Não se sabe, claro, julgamento nunca se sabe. O Daniel Silveira tem diversas acusações, esteve preso, está usando tornozeleira eletrônica, é um caso conhecido. O que é interessante ressaltar nesse caso é a promiscuidade entre o presidente Jair Bolsonaro e os 2 ministros indicados por ele, o Nunes Marques e o André Mendonça, que outro dia, inclusive, estava do lado do presidente assistindo uma partida de futebol. O Toffoli inaugurou um pouco essa promiscuidade, Gilmar Mendes também gostava dessa promiscuidade, de ministro do Supremo com o Poder Executivo e Legislativo, como se os poderes não fossem separados. Não é uma coisa boa isso, mas o Bolsonaro está contando com seus 2 ministros lá, o Nunes Marques e o André Mendonça, para impedir que o Daniel Silveira seja condenado. E sabe qual é a estratégia, né, Negro? A estratégia é pedir vista, que é um dos absurdos também dessa nossa capenga legislação acerca de quase tudo, né? O julgamento pode andar e os ministros vão votando. Pode ser até formada uma maioria contra o Daniel Silveira, condenando o Daniel Silveira, o que o tornaria inelegível nas próximas eleições, quer dizer, uma decisão que impacta profundamente o Daniel Silveira. Aí o que acontece? Se o Nunes Marques ou o André Mendonça, os 2 bolsonaristas do Supremo, pedirem vista, o julgamento é suspenso. Até aí tudo bem, o cara pedir vista pedir vista no tribunal é o seguinte, olha, eu não me considero muito bem informado sobre o processo, ou eu estou com alguma dúvida, eu peço para olhar o processo antes de emitir o meu voto. Qual é o problema, Negrão? É que não tem prazo. Eles não respeitam prazo. Então, o cara pode pedir vista e sentar em cima do processo. Isso é muito comum no Supremo, não vai ser privilégio desses bolsonaristas, não. Outros ministros, Luiz Fux fez isso, Luiz Fux faz isso ainda, em relação a alguns processos que estão com ele. É uma maneira de você não julgar o processo. É um absurdo. Você entrega a um indivíduo um poder que ele não tem por que ter esse poder. Tudo bem que haja o pedido de vista, mas o pedido de vista com prazo, e o prazo para ser cumprido. Bom, tudo bem, o ministro quer ter vista, olha, tem aí 1 semana para observar o processo. Se o processo é muito complexo, tem 15 dias, mas não mais do que isso. Tem ministro, Negrão, que fica 3, 4 anos, pede vista e segura o processo, engaveta o processo. Sei lá se ele está ganhando dinheiro para segurar esse processo, sei lá o que ele está ganhando para ganhar esse processo. Eu vou confiar? Eu não confio, não. Eu não confio, não adianta. Não vem com essa. Eu não confio em ninguém nesse poder. Não confio em ninguém. Então, é um absurdo. Quer dizer, eles querem suspender o julgamento do Daniel Silveira com pedido de vista, que vai ser provavelmente a estratégia que vão usar. E aí, Negrão, tem uma reportagem hoje que eu li em algum lugar, acho que foi no Globo, que mostra o seguinte: o Mendonça pediu vista naquela pauta verde. Lembra que nós falamos aqui da pauta verde, dos vários casos? Ele pediu vista num daqueles casos, que mandava o governo retomar o plano contra o desmatamento. Pediu vista, e está até hoje lá com o processo. E o Nunes Marques pediu vista em julgamento sobre questão de armas, que ele sabia que ia perder, que Bolsonaro ia perder,
pediu vista num processo que torna o Roberto Jefferson, aquele bandido que preside o PTB, que parecia armado, que teve preso, né? Parecia armado, ofendendo todo mundo, o Supremo e tal, pediu vista nesse processo, pediu vista num processo que interessa a inúmeras pessoas no Brasil, inclusive a mim, que é o processo que faz a revisão da vida toda no INSS, que permite uma revisão de aposentadorias no INSS, e ele segurou. O projeto já tem maioria no Supremo, o INSS já poderia estar fazendo a revisão de vida toda, como se chama. Mas não, o Nunes Marques, atendendo ao governo, porque isso significa despesa para o governo, segurou o processo pedindo vista. Isso é um absurdo, Negrão. Um absurdo. O cara sozinho segura um negócio que interessa a milhões de brasileiros, sozinho, não é uma decisão coletiva do tribunal. Então, é a mesma coisa que o Arthur Lira está fazendo na Câmara, porque na Câmara o Conselho de Ética aprovou a cassação do Daniel Silveira. E há 9 meses o Arthur Lira segura lá esse processo, como está segurando outros também do Conselho de Ética. Quer dizer, o poder que um homem sozinho, como presidente da Câmara ou como ministro do Supremo tem, é absurdo. É absurdo. Aí o Arthur Lira, sozinho, por decisão dele, segura a cassação do Daniel Silveira. Não há nada que justifique isso. E eu fico impressionado é que não se tenta mudar isso. Não se tenta mudar. Olha, o prazo no Supremo Tribunal Federal tem que ser cumprido. Não pode ficar a vida inteira segurando o processo. Né? E há diversos casos de ministros que seguraram o processo lá. Gilmar já segurou, Luiz Fux segurou, estou lembrando assim, alguns de cabeça. Né? É um absurdo. E o Arthur Lira também, não é só o poder que ele tem de impedir o impeachment, ele impede as pautas do Congresso, ele define a pauta sozinho, como presidente do Senado. Isso é um absurdo. Agora, por outro lado, a gente tem que criticar também que essa mesma estratégia, Negrão, vai ser usada, possivelmente será usada no Tribunal de Contas da União, também hoje. E aí é até uma causa que eu concordaria em segurar, mas é o mesmo raciocínio de que o ministro sozinho. O Tribunal de Contas da União está julgando a questão da privatização da Eletrobras, para autorizar que o edital, que o edital seja aprovado, que possa ser realizada a privatização da Eletrobras. E um dos ministros, parece que o Vital do Rego, vai pedir vista também para segurar o processo, Negrão. Quer dizer, assim, pessoalmente, eu sou a favor da condenação do Daniel Silveira, sou contra a privatização da Eletrobras. Então, até o Vital do Rego segurar o processo atenderia a minha opinião pessoal. Mas é um absurdo que o ministro sozinho possa fazer isso. Se existe um colegiado, as decisões são colegiadas, eu até admito. Pedir vista, perfeito, pede vista para o prazo. Me parece que o prazo no TCU, e lá parece que é observado, esse prazo é de 60 dias. Estão querendo que ele peça vista por um prazo menor, mas ele teria 60 dias e parece, pelo que eu sei, lá o prazo é observado. Mas se ele ficar com o processo 60 dias, ele praticamente inviabiliza a privatização ainda neste governo Bolsonaro. Então, esse seria o objetivo. Mas tudo isso é um absurdo. Esse poder personalístico, excessivamente presidencialista, no caso do Supremo, de um ministro sozinho tomar uma decisão de segurar um processo durante tempos e tempos, segurar um processo contra o deputado, segurar esse processo da vida toda, da revisão de vida toda do INSS, prejudicando milhões de brasileiros, é uma coisa que certamente tem que mudar. Mas, Negrão, esse programa já está virando assim, olha, tudo que nós temos que mudar no Brasil? Aí a gente vai chegar à conclusão, tudo. Tem que mudar tudo, porque cada hora a gente vê mais coisas erradas. E por que existem essas coisas erradas? Para beneficiar uma elite, para beneficiar um grupo privilegiado, um pequeno grupo que detém o poder real. Então, eles contam com isso para assegurar a execução de suas políticas, de suas ideias, protegê-los, beneficiá-los. É para isso que é feito, que está montado o nosso sistema político, que envolve também o sistema judiciário.
que necessita uma reforma muito profunda, viu, Negrão? Quando houver uma certa, se é que algum dia vai haver uma certa estabilidade no país, estabilidade democrática, condições de que o debate seja feito de uma maneira clara, limpa, com argumentação e não com slogans de lado a lado, a reforma do judiciário é importantíssima. A reforma política é fundamental. A reforma do sistema eleitoral é essencial. Né? Tudo isso terá que ser feito. Mas, nesse clima que nós temos hoje, inclusive com ameaça de golpe e ameaça de ditadura, é inviável realizar esse debate. Exatamente. E, especificamente, em relação ao legislativo, essas manobras do Arthur Lira, orçamento secreto, toda essa podridão. E agora você imagina a gente no chamado semipresidencialismo, né? O que esse povo não vai fazer, né? Exatamente, Negrão. E é poder demais. Ontem eu li isso. O Congresso, que todos os países da OCDE, o Congresso que mais tem domínio sobre orçamento é o brasileiro. Aí você fala, mas é a casa do povo, é bom que tenha esse domínio sobre. Não, não é para isso, é para eles ganharem dinheiro, é para manipulação política, para ganhar dinheiro, para fazer emenda. É uma manipulação negativa para o país. E não é correto. O executivo tem que ter muito mais controle sobre o orçamento do que o Congresso. O Congresso tem que aprovar o orçamento, tem que mudar a destinação de verbas, tem que apresentar emendas, tudo bem, mas não da maneira como é feito hoje, inclusive com esse orçamento secreto, com essas emendas de bancada, essas emendas que acabam beneficiando o parlamentar, beneficiando políticos, beneficiando segmentos privilegiados da sociedade e não beneficiando a população. Muito bom, Hélio. É isso. Vamos ao baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, ele vai analisar, ele vai trazer, aliás, as memórias do seu trabalho de repórter acompanhando os tribunais superiores. Hélio, só queria fazer uma observação antes de você começar a trazer as memórias aí. Ali naquela região ali do setor de autarquias, logo embaixo ali, era a praça dos tribunais superiores, né? Todos eles funcionavam ali naquele espaço e depois eles foram para aquela área enorme, aqueles prédios suntuosos, aquela arquitetura de mau gosto, algum deles. E, assim, você vai lá e percebe, você já até comentou isso aqui em outros baús anteriores, é todo esse luxo, essa suntuosidade, essa coisa, inclusive agressiva, né? Mas vamos lá nas suas memórias da sua... Essa praça eu conheci bem. Negrão, é o seguinte, eu quando estava me preparando para falar sobre esses temas, eu fiquei lembrando, né, minha ligação, por que eu gosto de tratar de Poder Judiciário? Eu tenho uma ligação antiga com o Poder Judiciário. Primeiro que meu pai era advogado, e meu pai, quando veio para Brasília, ele passou a atuar nos tribunais superiores. Ele passou a atuar como advogado nos tribunais superiores, que na época era o Supremo Tribunal Federal, o antigo Tribunal Federal de Recursos e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, desde pequeno, eu já tinha algum contato, não só com essa questão de tribunais jurídicos, como a prima de minha mãe era casada com um ministro do Supremo Tribunal Federal, paraibano, chamado Oswaldo Trigueiro. Ele era marido de uma prima de minha mãe. Então, ele ia muito lá em casa, fazia visitas. Eu ficava ali ouvindo as conversas dele, desde mais novo mesmo. Depois, o segundo trabalho que eu tive, o primeiro trabalho foi vendedor de livros. O segundo trabalho que eu tive foi dado pelo meu pai. Eu ia para os tribunais, para o Tribunal Federal de Recursos, para o Supremo Tribunal Federal, acompanhar processo, porque naquela época não tinha internet, né? Não tinha computador. Você tinha que ir lá pessoalmente, pegar um livrão no Supremo, ou então pedir para o funcionário e anotar. O processo foi enviado à Procuradoria, está pronto para concluso para julgamento, pautado por dia tal, vista por advogado. Então, eu fazia esse trabalho, levava processo, trazia processo ao tribunal, e depois eu fui trabalhar com um ex-ministro do Supremo, Vitor Nunes Leal, que foi cassado pela ditadura militar. Foi um dos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal cassado pela ditadura militar. Eu fui trabalhar no escritório dele, eles me viam lá no tribunal, frequentando o tribunal, anotando meu pai.
conversaram com meu pai, eles eram advogados amigos, Vitor Nurial, Cláudio Lacombe, Pedro Gordilho, José Paulo Sepúlveda Pertence, que era desse, o José Gerardo Grossi, José Guilherme Vilela, que foi assassinado, e eu fui trabalhar nesse escritório, continuei com esse vínculo. Bom, então já sempre tive essa coisa, frequentava os tribunais, na Praça dos Tribunais, viu, Negrão? Nessa praça que Niemeyer projetou para os tribunais, dentro de uma dimensão em que cabiam os tribunais ali, só o Supremo era fora, o Supremo era onde ele é hoje, sem os anexos monumentais, com gabinetes, com aquela coisa toda, que eles adoram luxo, né? Eles adoram esse luxo. A escrivaninha, desculpe interromper, a escrivaninha de um gabinete lá, de um desses... Não, aliás, a sala de espera do gabinete de um desses ministros do Supremo é uma coisa absurda de grande, né? Então, assim, é tudo muito... Eles adoram essa ostentação. Mas eu fui lá, aí, Negro, quando eu fui chamado pelo Estado de São Paulo, que foi meu segundo emprego como jornalista, era para cobrir judiciário, era justamente para cobrir os tribunais. Então, eu passei a fazer a cobertura do TSE, do TFR, que acabou e deu origem ao STJ, e do Supremo Tribunal Federal. E cobri, Negrão, a inauguração do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. E o STM, nessa época, ainda funcionava no Rio de Janeiro. Aí estava vindo aqui para Brasília, naquele prédio mais alto da Praça dos Tribunais. O prédio mais alto da Praça dos Tribunais era justamente do STM, sobre o qual nós acabamos de falar. Então, eu cobri o julgamento numa época diferente, Negrão, numa época em que ministro não dava entrevista. Eu me lembro, acho que a única entrevista que eu fiz com o ministro foi quando o ministro Armando Hollenberg foi eleito presidente do Tribunal Federal de Recursos. E aí eu entrevistei, mas não foi sobre o processo, foi sobre o tribunal, a vida para Brasília, essa coisa toda. Fiz uma entrevista para o Estado de São Paulo, com o ministro Armando Hollenberg, que é pai do ex-governador Rodrigo Hollenberg, né, que é o pai dele. O ministro não falava. A gente cobria tribunal da seguinte maneira: você assistia os julgamentos e reportava os julgamentos que tinham interesse, nem todos os julgamentos de interesse. Aí tinha assessoria de imprensa, você falava, olha, eu estou interessado no processo tal. A assessoria de imprensa providenciava para você dar uma olhada no processo. Aí você podia ver o processo, ler o processo, e por isso que eu acostumei muito a ler processo, além dos escritórios de advocacia que eu trabalhava. Eu li o processo, dali eu tirava matéria, não tinha negócio de entrevistar ministro. Esse negócio de ministro boquirroto, falastrão, começou com Marco Aurélio Melo, que continua falastrão, já se aposentou, que começou ele é vaidoso, exibicionista, começou a dar entrevista. Aí veio o Gilmar Mendes, que é outro vaidoso, exibicionista, começaram a dar entrevista, falar sobre política, não existia isso. O ministro não dava entrevista. O ministro não dava, o ministro não conversava com a gente, cumprimentava. Agora, graças a meu pai, eu tinha uma certa... nós tínhamos dois ministros como vizinho, o Márcio Ribeiro e o Vilas Boas, ministro Vilas Boas, eram nossos vizinhos de prédio, na 106 Sul. O Oswaldo Trigueiro, eu já falei, ia muito lá em casa. Tinha o ministro Luiz Galotti, era muito amigo do meu pai, porque meu pai trabalhou na Light, que era presidida pelo Antônio Galotti, irmão dele, e trabalhava com o Luiz Otávio Galotti, que era um advogado também filho do ministro Luiz Galotti, que depois virou ministro, também Luiz Otávio Galotti, e que é pai de uma ministra se não me engano, do STJ, da Isabel Galotti. Então, eu tinha essa facilidade, eu via muita conversa, daí esse interesse que eu tinha. Agora, era outro tipo de cobertura, diferente de hoje. Não tinha esses ministros dando palpite sobre tudo, antecipando o julgamento, discutindo, falando de política. Isso aí parece... Não, isso é errado. Eu acho errado. Ministro, como a gente fala, juiz fala nos autos, juiz fala no processo, o juiz não pode ter posição política explicitada, como eles fazem, dão palpite sobre tudo, entram em redes sociais, tweetam. Outro dia mesmo, apesar de concordar com a opinião dele, o ministro Gilmar Mendes deu umas tuitadas irresponsáveis, totalmente irresponsáveis, em relação àquele esfaqueamento do jornalista Gabriel Luiz da Globo.
Então, assim, o ministro não tem que estar fazendo isso, não. O ministro tem que estar concentrado ali no julgamento. Mas ministro hoje, eles gostam das mordomias, gostam de viajar, vivem viajando. Ministro não viajava, né? Os ministros não viajavam, não. Os ministros ficavam em Brasília, moravam em Brasília, ficavam em Brasília. Não tinha negócio de toda hora estar em Portugal, estar nos Estados Unidos, estar não sei aonde, estar não sei aonde. Você vai ver os ministros hoje vivem viajando com dinheiro público e de primeira classe. E viajando de primeira classe. Era outro tipo, era muito mais austero, havia mais austeridade na questão do judiciário. Não estou dizendo que era melhor ou pior, não sei, mas havia mais. Agora, só um fato final. Quando eu cobria o Tribunal de Contas da União, que, na verdade, não é um tribunal, não é judiciário, é um órgão assessor do Poder Legislativo, quando eu cobria o TCU, em casa, eu ouvi o ministro Oswaldo Trigueiro contar uma história para o meu pai, que era que tinha um ministro do TCU chamado Abigar Renault, que tinha uma certidão de idade falsa, que ele não tinha a idade da certidão de idade. Então, que ele já deveria ter se aposentado, mas ele ainda estava no tribunal, apesar de ter mais de 70 anos. Eu ouvi aquela conversa e fui atrás. Né? Fui atrás e comprovei que era verdade e o Estado de São Paulo publicou. E aí esse ministro teve que renunciar. Teve que renunciar ao posto no TCU. E eu fiquei sabendo, não foi por investigação jornalística, não, eu fiquei sabendo que eu ouvi essa conversa em casa. Então, por isso que eu gosto de falar muito do Supremo. Depois, fora os julgamentos de que, de alguma maneira, eu cobri e tal, é interessante o judiciário, mas eu tive essa vivência e eu digo o seguinte, eu não acho que... Eu acho que reforma do judiciário radical é essencial no Brasil. É verdade. Ali no caminho que nós estamos trilhando, uma nova constituinte também deverá fazer bem para o país. Mas nesse ambiente que a gente está vivendo aí, como você muito bem pontuou, é complicado. E assim a gente termina aqui o nosso bate-papo com o LW de hoje. Se vocês estão nos assistindo pela TV 61, vai lá, se inscreva no canal, compartilhe, dá o joia. O mesmo com a TV 247, que já está chegando a 900 mil inscritos e rumo a 1 milhão de inscritos. Vamos dar um apoio para todo mundo aí. Obrigado, Hélio. Até sexta-feira para todo mundo. Até sexta, Negrão.